Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Hoje vou falar sobre a minha interpretação e o meu contributo para aquela frase de Nietzsche de quem olha para o abismo deve ter cuidado, porque o abismo começa a olhar de volta. Também outras que normalmente são associadas a estas, popularmente, como aquele que luta com monstros deve ter cuidado para ele próprio não se tornar um monstro. E eu associo estas duas frases a alguns erros que já vi alguns ativistas cometerem. Por isso decidi fazer este vídeo porque já vi e é uma coisa então que toca na nossa realidade social e espero contribuir de alguma forma para uma nova possível precaução quando procuramos fazer o nosso trabalho como ativistas ou em qualquer outro papel onde temos uma intenção positiva. Para isto e para tornar ainda mais interessante, decidi abrir aqui um vídeo de Jordan Peterson, onde vou também contra-argumentar com ele, inspirado pelo meu ponto de vista, porque ele ultrapassa um pouco a visão de Nietzsche, na minha perspectiva, no sentido em que ele vai um bocadinho mais além destas frases, acrescentando mais alguma informação. Estás pronto? Vamos lá. Pumba, bora. Aqui num episódio com o Alex Friedman. Tem legendas em português. Jordan Peterson, olhar para o abismo, torna-te melhor. Esta nova versão, de acordo com Jordan Peterson. Take your preoccupation with suffering seriously. It's a serious business. Right? And that's part of that, to circle back to the beginning, let's say. Esta parte inicial tem alguma interligação, mas mais indireta. Não vou comentar sobre isso. Acho que o importante começa mesmo aqui. That's that willingness to gaze into the abyss, which is obviously what you were doing when you went to Ukraine. It's like, it's gazing into the abyss that makes you better. The thing is, and this is maybe where Nietzsche... No caso, ele está a referir ao Alex Friedman quando ele foi à Ucrânia, foi olhar para o abismo. No caso, eu deduzo que seja por causa da guerra. E é uma forma de nós interpretarmos o que é olhar para o abismo. É enfrentarmos coisas voluntariamente que são malévolas, que são abomináveis, que são pura maldade, puro terrorismo, como violações, por exemplo, mentira, engano, decepção, traição. Tudo isso pode ser considerado abismo. E antes de complementar e terminar o meu ponto, passar ao próximo, quero ouvir aqui o Jordan Peterson. Nietzsche's idea is not as differentiated as it became. Sometimes your gaze can be forcefully directed towards the abyss, and then you're traumatized. If it's involuntary and accidental, it can kill you. The more it's voluntary, the more transformative it is. And that's part of that idea about facing death and hell. It's like, can you tolerate... Ok, aqui vai fazer um complemento que vai se distanciar um pouco daquilo que eu quero que seja o ponto central. E ele partilha aqui uma coisa muito interessante que é convergente com aquilo que é o trauma. Que para trauma acontecer, uma das hipóteses que nós temos sobre o trauma, e que acredito que está bem estabelecido na literatura, acho que é uma coisa dada por como essencial para acontecer o trauma, apesar de ter vários contributos que fazem com que a pessoa tenha o trauma, como por exemplo fatores biológicos, genéticos, entre outros. Uma das coisas que nós sabemos que influencia é a atribuição de significado. E quando algo acontece que a pessoa não está à espera e que ela não tenha um quadro conceptual interno para fazer uma atribuição de significado que seja congruente com este, ela pode ter então um trauma. Como, por exemplo, pessoas que têm alguma perturbação de stress pós-traumático, perturbação de stress pós-traumático, fruto de experiências de interações de guerra, onde é possível argumentar cuja aquela realidade foi tão inconcebível para eles, tendo em conta as estruturas que eles tinham mentais, que aquilo foi uma experiência traumática para eles, aquilo não era sequer concebível, de um certo ponto de vista. A atribuição de significado feita por eles foi uma que não, argumentavelmente não foi possível, e então daí haver esse trauma. E que uma das possíveis terapias, inclusive para tratar isso, pode ser, embora também haja aqui muitas cautelas, e muitos talvez não seja a melhor ideia também, por vezes, para ir de caso para caso,
é reviver os momentos que fizeram a pessoa ter o trauma para ela de alguma forma conseguir ultrapassar esse trauma, fazendo, por exemplo, uma atribuição de significado diferente. Que é bastante desafiador, e não vou entrar por aí, apenas estou a partilhar uma hipótese que li sobre isso na literatura científica. E uma coisa interessante que nós podemos fazer com os nossos recursos cognitivos para não sermos tão facilmente traumatizados, por exemplo, no sentido aqui não tão estrito da palavra, mas mais no senso comum, é, por exemplo, fazermos atribuições de significado, olhando para o abismo, por exemplo, antes de as coisas potencialmente más acontecerem, sabendo que podem acontecer. Por exemplo, no meu caso, poderá ser preparar-me cognitivamente e, consequentemente, mentalmente, para o facto de que alguém pode vir aqui roubar a garagem da minha família. Ou seja, em vez de eu nem sequer pensar nessa realidade, distanciar-me dela e nem sequer conceber como uma possibilidade, porque isso traz medo, traz preocupação, traz ansiedade, traz stress, traz nervosismo, pode trazer várias coisas. Então, em vez de eu me distanciar disso e ao acontecer eu pudesse ficar todo em estado de choque, porque foi uma realidade que eu nem sequer concebera, eu posso então imaginar e pensar como é que isso pode acontecer e de que forma, prevenindo-me assim, fazendo esse exercício, disso acontecer, porque vou eventualmente encontrar mais algumas soluções para caso isso aconteça. Como por exemplo, se acontecer algum tipo de assalto, eu sei que tenho recursos suficientes para voltar a reconstruir e a obter o material que tinha e reforço as minhas capacidades, ou então chego a novas respostas, como por exemplo, se calhar melhor montar um sistema de vigilância e não é forma disso acontecer. Ou então simplesmente saber que é uma possibilidade e que é um risco inerente à vida e aceitar isso. Fazendo com que, se acontecer, a pessoa tenha recursos cognitivos e emocionais mais sofisticados, fortes, para lidar com a situação. A mesma coisa pode acontecer quando alguém morre. Por exemplo, a pessoa pode imaginar e pensar como é que será quando alguém morrer, preparando-se mentalmente e emocionalmente para tal facto. Quando isso acontecer, a pessoa vai estar mais preparada. Porquê? Porque já fez uma simulação desse cenário no teatro mental da própria pessoa. Fazendo com que quando algum evento aconteça, ela não esteja tão desprevenida e tão incapacitada para lidar com a situação. Porquê? Porque ela já foi conceber na sua mente um paradigma de que aquilo pode acontecer eventualmente e que vai acontecer inevitavelmente, por exemplo. Inclusive pode ser uma das formas da pessoa se preparar para a morte de algum ente querido. Sabemos que vai acontecer inevitavelmente. Inclusive tive uma formação sobre análise e interpretação de sonhos que foi muito curiosa, porque o professor estava a partilhar que por vezes as pessoas podem sonhar com a morte de outras e não é porque desejam a morte dessa pessoa, mas sim uma interpretação é porque é uma preparação emocional e de procura de estabelecer recursos cognitivos para com quando essa pessoa morrer. Porque é uma inevitabilidade e nós estamos sempre a fazer previsões do passado baseadas no passado para o futuro. E então isso pode acontecer. Não é uma coisa má, não quer dizer que nós desejamos a morte de alguém. O que foi interessante para ouvir isso de parte do professor. E então está aqui um exemplo perfeito. Se o Alex Friedman vai visitar a guerra na Ucrânia com o intuito de ver como é que aquilo está, a procurar como é que eventualmente pode ajudar, passando a mensagem ao mundo, para as pessoas mobilizarem com solidariedade para com a Ucrânia, e ele ao chegar lá sabe o que é que vai encontrar. Então ele já está à espera de haver morte, já está à espera que vai haver armas, que vai haver algumas mobilizações, que vai haver alguns sons da sirene para ir para um bunker. É aquilo que é esperado. Contudo, se ele tivesse apenas num estado de total ignorância para com a Ucrânia, vamos dizer, num cenário hipotético, e chegasse lá e estivesse naquele estado de guerra, onde havia armas, explosões, pessoas, vamos supor, a correr, mais facilmente ele poderia desenvolver algum tipo de trauma porque não estava à espera daquilo. Poderia ser uma realidade que seria tão longínqua daquilo que ele sequer conseguia concepcionar que ficava traumatizado. Com trauma. E por isso é que também há coisas que fazem trauma numas pessoas e não fazem noutras. 100 pessoas vão para a guerra, fazem exatamente as mesmas atrocidades, matar, e vivem as mesmas coisas, nadas a arrebentar, colegas mortos. Algumas ficam com trauma, outras vêm para casa como se nada fosse. E não quer dizer que sejam pessoas más, têm recursos mais cognitivos que podemos argumentar mais sofisticados.
ou não, podem dizer que é discriminação, outra coisa qualquer, porque também tem influência com fatores biológicos e genéticos, entre outros, tanto quanto eu percebi, além da atribuição de significado. E por isso é que ele está a dizer que deve ser feito voluntariamente. Quando olhando para o abismo, deve ser feito voluntariamente. Porque se fores forçado a fazer isso, pode acontecer este mecanismo que eu já partilhei contigo. E daí também ser interessante, segundo Jordan Peterson, andar para o abismo voluntariamente. Vou passar aqui para terminar o meu ponto. Death and hell. And the answer is, this terrible answer is, yes, to the degree that you're willing to do it voluntarily. And then you might ask, well, why should I have to subject myself to death and hell? I'm innocent. And then the answer to that is, even the innocent must be voluntarily sacrificed to the highest good. Eu acho que ele aqui podia ter dado uma resposta melhor, tendo em conta o contexto, como por exemplo, melhor tendo em conta que é o Jordan Peterson, né? Como por exemplo, porque eu acho que o que ele quer dizer aqui é no sentido de, mesmo sendo inocente a pessoa, ela deve e pode procurar enfrentar os males do mundo, porque assim ela vai conseguir contribuir para a sociedade. Isso também vai alimentar o propósito dela e o significado, que é muito isso que Jordan Peterson acaba por promover nos seus vídeos de desenvolvimento pessoal enquanto psicólogo. A procura de significado, propósito e contribuir para a sociedade. Inclusive eu tenho um quadro que eu até aqui tenho, aqui em minha casa, está aqui por trás do meu sofá, que diz: não procures felicidade, procura responsabilidade. Que é muito mais profundo e faz-nos viver e perdurar muito mais do que se apenas procuramos felicidade no contexto de prazeres hedónicos. E eu acho que é por causa disso que ele está a dizer esta frase, tendo em conta aquilo que eu conheço dele, das minhas centenas de horas a ver Jordan Peterson ao longo destes anos. E eu vi vários vídeos do Peterson, não sei se é neste aqui que ele refere, mas uma coisa que pelo menos está tão diretamente, mas o que ele refere ao comentar este tipo de frases em outros podcasts, é que se olhares para o abismo durante um tempo suficiente, tu vais acabar por, nas minhas palavras, por iluminar o abismo e vais conseguir transcendê-lo, no sentido em que vais ficar mais forte e que deves fazê-lo de forma voluntária, que é o que eu converso com o que ele está aqui a dizer. Contudo, eu acredito, e a minha interpretação da que a frase original de Nietzsche, e claro, o Peterson, com muito respeito ao Nietzsche, também procura e conhece as limitações dos argumentos dele, até onde é que e a circunscrição dos argumentos do Nietzsche. E então o meu contributo final, aqui para quem se quer tornar um ativista, para quem é um ativista, outras pessoas que procuram fazer o bem e combater o mal, nesta perspectiva dicotómica, é olhar para dentro e perceber se, ao combater os monstros e ao olhar para o abismo, se tal como que Nietzsche dizia, se não estão, parte de vocês, que seja, ou parte de nós, se não está a tornar-se esse mesmo membro demoníaco, ou tornar-se um monstro. E vou dar um exemplo disto. Vou dar um exemplo disto, mas antes quero partilhar então o meu contributo. Que eu acredito que é útil. O que eu acho que o que Nietzsche quis dizer com isto é que, ao olharmos para o abismo, olharmos para um monstro, ele começa a olhar de volta, no sentido em que nós, ao vermos algo, e esse algo que nós estamos a ver, apesar de poder ser exterior, está a ser alimentado sempre dentro de nós mesmos, através da teoria da mente, ou seja, de percebermos o que é que está a passar nas emoções do mundo exterior e a fazer as nossas leituras sociais. Estamos a usar também a imaginação, a criar o cenário na nossa mente que é que está ali a passar, e então nós começamos a ver o mal, os monstros, o abismo. Então isso está ali a ser criado na nossa cabeça, porque não é só externo, está a ser externo, mas ao nós olharmos estamos a fazer as construções do modo de atuar dos monstros, do modo de atuar no abismo, o que é que realmente se passou, por exemplo, a violação, o que a pessoa fez, nós estamos a olhar e a ver exatamente o que é que a pessoa fez. Na nossa mente, a imaginar e a perceber aquilo. Então nós estamos a criar isso e a trazer isso para dentro de nós.
Então, eu acho que é aí que se deve ter alguma cautela, porque se nós estamos a criar isso dentro de nós, porque acaba por ser uma projeção que nós estamos ali a fazer, está sempre dentro de nós, não é? Eu só consigo ver um sorriso porque sei qual é que é o conceito de sorriso, tenho dentro de mim. Só sei o que é tristeza, porque sei o conhecimento de tristeza, sei o conceito de tristeza, está dentro de mim. Então é a mesma coisa, só consigo ver o mal e dizer que aquilo é mal, só consigo ver os monstros, que aquilo são monstros, porque eu tenho a construção do conceito de monstro dentro de mim, porque tenho o conceito da construção de abismo dentro de mim. Então isso é que é perigoso, porque está dentro da pessoa, e se a pessoa está a olhar e a construir esse conceito porque está a vê-lo, objetivamente, e consequentemente também tem a parte social, e nós somos todos seres humanos, é uma criação imaginada dessa versão dentro de nós, é que essa é que é perigosa, porque essa quando não fica delineada dentro de uma caixazinha, digamos assim, do quão monstruoso é, por exemplo, ela pode tomar conta de nós e dominar-nos. A pessoa pode atuar então sobre impulsos demoníacos do monstro, sem se aperceber. Porque através de mímica ela conseguiu compreender o monstro, através destas percepções de mímica que nós fazemos dentro de nós. Mímica que é, no fundo, aqui neste contexto, é imaginar o que é que aconteceu naquele abismo, por exemplo, o que é que está acontecendo naquele abismo dentro de nós. Nós fazemos através de mímica. Eu vejo que alguém está triste e consigo detectar essa emoção porque eu tenho e faço dentro de mim uma espécie de mímica das emoções que eu estou a vivenciar e consigo perceber que aquilo é tristeza. É uma forma de interpretar que eu acho que é correta. Também correta, porque nós conseguimos detectar emoções nos outros porque temos dentro de nós e temos equipamento que nos permite detectar isso através de mímica. De mímica, que ponto, alguns chamam de neurónio espelho, e também conversa com a parte da teoria da mente. E então, ao ser criado esse significado, então é que deve ser bem isolado cognitivamente, porque senão é como se tivesse uma fuga e dominasse parte de nós. E nós vemos isto não num ponto do abismo, mas num ponto de vista mais leve, hum, quando, por exemplo, numa interação com outras pessoas ou grupos, levamos parte de expressões do grupo, ou de valores do grupo, ou coisas do grupo para casa, sem nos apercebermos. E depois damos por ela e estamos a usar mais palavras ou expressões que eram coerentes daquele grupo, quando nós antes não usávamos. Através da mimetização das práticas do grupo, nós estamos a incorporar aquilo no nosso dia a dia. Quando alguém que, por exemplo, descreve exatamente as expressões do grupo e tem uma noção em conceito profundo da atuação do grupo, ela vai conseguir fazer então uma construção de significado, rotulando o que é que está ali a passar, prevenindo-se mais facilmente de trazer estas forças para casa. Porquê? Porque ela fez uma construção e mapa mental de como é que funciona o grupo para impedir que aquelas expressões passem para a vida da pessoa, porque ela sabe que não é coerente e congruente com aquelas expressões. É outra coisa ou quer ser outra coisa. Então ela faz essa descrição para esses mecanismos de mímica não atuarem. Que também, na minha opinião, podem ser considerados como uma forma de a pessoa querer fazer parte daquele grupo. E também que é muito característico das crianças e adolescentes fazerem mimetização dos comportamentos dos adultos. E no caso, acho que aqui acontece particularmente isso também. Há mais justificações que me estão a vir à cabeça, mas para terminar e pontuar aqui finalmente o ponto-chave. Pá, pronto, vou partilhar este primeiro. Eu acho que parte disso poderá ser porque nós temos uma vontade profunda de nos conectarmos com os outros. E apesar de, independentemente do quão mau o outro possa ser, acho que esses mecanismos funcionam como essa vontade mais profunda de nós nos conectarmos aos outros, mesmo com o intuito de os ajudarmos também. Então acho que é fruto disso. Como nós vemos em outras situações, e posso falar no outro vídeo. Como o segundo Carl Jung, por exemplo, o introvertido é introvertido, mas se ele é introvertido, há lá parte dele lá no fundo que quer se conectar com as pessoas. E o extrovertido, que é muito movido pelo mundo exterior, parte dele lá no fundo também quer fazer essas viagens introspectivas e olhar também para dentro. Apesar de ser mais assustador, tanto para o introvertido também é olhar para o mundo para o mundo exterior, de um certo ponto de vista. E então, é por causa disso que se deve ter cuidado. Deve-se ter cuidado para rotular bem cognitivamente o que é que se passa ali.
por causa desta hipótese que eu estou a propor, baseada em algo que nós sabemos perfeitamente, e posso solidificar isto em outro vídeo, dessa vontade de nós nos queremos conectar uns com os outros e deste sistema de mímica que nós temos, e também, simultaneamente, que serve como forma de nós conhecermos a realidade dos outros e que é uma ferramenta para fazermos uma construção de significado sobre ela, para distinguirmos a realidade dos outros da nossa. Também é bastante fácil, e então, ao saber a forma de atuar do outro, não fazer este mapa mental e esta construção de significado sobre essa forma de atuar do outro, fazendo com que ocorra até uma projeção, por exemplo, no sentido em que alguém que quer ajudar o mundo e ajudar quem está no abismo ou quem foi crucificado pelo abismo, ela pode, ao ficar mais emocionalmente reativa por aquilo e as suas emoções mexerem-se todas, de uma forma menos trabalhada e técnica e estratégica, ela está a incumbir no risco também de fazer a mesma coisa, que é o quê? Trazer mal para o mundo. Porque alguém que olha para o abismo é para os monstros, no sentido figurado. Agora, como coisas apenas e só ao combater, procurando apontar-lhes o dedo e dizer o quão más aquelas coisas são, de um certo ponto de vista não está a fazer nada mais do que a continuar na mesma para algo que não é bom para a sociedade. Porque, como o Jordan Peterson propõe, se olhares durante tempo suficiente, tu vês a luz e iluminas-te. Eu acho que é particularmente por causa da pessoa de Jordan Peterson. Porque eu acho que a pessoa pode mesmo ficar dominada por esse mal sem se aperceber. E simultaneamente, porque idealmente o que a pessoa quer fazer não é apontar o dedo e dizer olha como é que aqueles monstros são mesmo monstros e devem ser expulsos da sociedade. Mas sim, idealmente o que a pessoa quer é iluminar a luz desses monstros para eles não perpetuarem esses comportamentos. Fazendo com que quem seja vítima desses monstros não apenas seja salva, mas sim os próprios monstros que propagam as suas monstruosidades, também eles sejam salvos da sua malevolência. Ok? Isto pode ser, por exemplo, isto pode ser, por exemplo, ter compaixão suficiente por alguém que cometeu um homicídio, um assassinato, ao ponto de estar disposto a ajudá-lo. Alguém e conseguir fazer isso. Por exemplo, em vez de estar a alimentar aqueles sentimentos de ressentimento, de rancor, que obviamente não vão ajudar para nada, a não ser apontar socialmente como aquela pessoa é má. O que vai fazer outra pessoa sentir-se ainda mais julgada e vai continuar a perpetuar os seus comportamentos. Como é que isto aplica aos ativistas? Eu diria que é a mesma coisa. Acho que você consegue imaginar-se facilmente como é que se aplica. Mas uma possível sugestão, acredito que poderá ser, por exemplo, se alguns deles, ou todos, têm a intenção de melhorar a sociedade, talvez pudessem arranjar formas mais sofisticadas de alguns deles, do que prejudicar do que prejudicar a classe social que mais precisa de ajuda, que é a classe trabalhadora, como por exemplo quando fazem ao interromper os trabalhos na via pública, os trabalhos na via, não os trabalhos da via pública, que é uma forma mais correta de dizer, obstruir a via pública, por exemplo, impedindo a classe trabalhadora de ir trabalhar, gerando ainda mais stress, gerando ainda mais frustração, não contribuindo, num certo ponto de vista, numa análise final, para algo que seria, por exemplo, uma autorresponsabilização, como aqui o Peterson falou no final do vídeo, para melhorar a sociedade, mas sim é uma espécie de sinalização de que como é que as pessoas estão dispostas a causar ainda mais problemas à sociedade se outras pessoas, não elas, não fizerem algo para melhorar a outra situação pelas quais supostamente estas estão a trabalhar. E é a forma mais preguiçosa de mudar, que é
que é esta de que muitos sentem. Estou a falar aqui em pessoas, e que é um instinto que é universal em todos nós, segundo o Sigmund Freud, de sentir prazer na destruição. Aqui falo no sentido simbólico, na destruição, no deslocar a raiva, no deslocar a frustração e este prazer na destruição virado para aqui. Como, por exemplo, uma criança que sente prazer em deitar coisas abaixo, ou até adultos sentem prazer nisto, não é? Os adultos até, hoje em dia até já há aqueles sítios que contêm carros para abate e que fazem serviços de dar um martelo e a pessoa fica ali com prazer a destruir o carro todo. E Sigmund Freud falava isto com palavras simbólicas. Eu é que estou a dizer que é simbólico, ele não consideraria simbólico. Com palavras como o Eros e o Thanatos, este desejo para a destruição, não é? E que é muito fácil de fazer, correto? Em vez de assumir formas mais sofisticadas de usarem o seu poder para contribuir para a sociedade, na minha opinião. Ok? Hum, Pelo menos que eu acredito que hoje em dia já é possível. Já é possível. Através dos recursos intelectuais que nós temos hoje e que podemos adquirir fruto do consumo da informação, procurar fazer uma alocação das pessoas, mobilização das pessoas de uma forma mais sofisticada, compreendendo os seus mundos, construindo uma ponte para os mundos destes ativistas, por exemplo, para realmente as pessoas se mobilizarem em protestos que sejam mais significativos e sofisticados, em vez de alguns que trazem mais caos para a sociedade e que prejudicam muitas das vezes a pessoa comum. Posto isto, diga-me a sua opinião, estou muito curioso, espero que tenha ficado claro, que tenha sido interessante. Se não ficou, diga-me, coloque nos comentários. Eu normalmente faço os vídeos de uma forma espontânea, por isso tópico, começo a gravar e as coisas vão saindo. Por isso, diga-me o quão bem eu me fui ou o quão mal eu fui. E o vídeo está feito por hoje. Muito obrigado, um grande abraço, até à próxima. E se você quiser trabalhar na sua jornada de desenvolvimento pessoal, eu posso trabalhar consigo ajudando a criar melhores hábitos, a destruir hábitos antigos, a pensar de forma mais estratega para com a sua vida, a obter melhor performance nos seus resultados, a criar melhor horários de sono, melhores rotinas, melhor performance, a fazer coisas para melhorar a sua qualidade de vida. Eu posso ajudá-lo. Mas basta aderir ao Patreon e se não estiver satisfeito, dinheiro de volta. Também pode apoiar este canal com uma quantia simbólica através do Patreon. Obrigado. Subscreva, ative o sininho, essas coisas. Adeus.